O Sentry tá morto, né? O herói que é conhecido por ser o mais poderoso da Marvel morreu. Agora o Sentry não é mais o Sentry. Agora o Sentry virou um grupo de oprimidos pela sociedade. Eu sei que parece zoeira, né? Mas é verdade, cara. E nesse vídeo aqui, eu quero trazer todo o background nerdístico do Sentry pra vocês. Eu quero propor um debate aqui sobre quão prejudiciais estão sendo essas inclusões artificiais, ok? Essas substituições forçadas. E como que elas, ao invés de trazerem representatividade, só estão fazendo um verdadeiro serviço para causas sociais importantes. E eu também vou fazer uma comparação sobre esse caso com o caso do Yasuke, ok? Vou falar a última vez sobre esse caso aqui. Bom, eu acho, né? Porque a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo com a cultura pop. Vocês estão preparados para essa conversa? Vai respirar? Vamos lá. Inestra Peter aqui. Papo longo, ok, galera? Realmente eu quero conversar com vocês de bastante coisa aqui. Eu separei bastante coisa pra conversar com vocês. Bom, quem é da velha guarda no canal sabe que por muito tempo o meu personagem favorito da Marvel foi o Sentry, o Sentinela. Mas infelizmente a Marvel não sabe mais o que fazer com ele por falta de escritores competentes e criativos pra assumirem o personagem, entende? Então, o personagem ficou um tempo no limbo e tal. E assim, considerando que o Sentry é tratado como o herói mais poderoso da Terra desde a criação dele, dá pra entender o porquê que ele é sempre um problema pro roteiro e por que você precisa de ser um bom escritor pra achar soluções pra esse problema, entende? Porque senão você bota o cara e resolve qualquer problema, entende? Qualquer vilão que apareça é inferior ao Sentry, ponto. Principalmente depois que o Bob conseguiu unificar as duas personalidades dele. Ele fundiu o Sentry com o Void, que era aquela outra metade maligna dele, então ele ficou muito poderoso, entende? Só explicando, tá? Pra quem não sabe, o Sentry e o Void, eles são construtos da mente esquizofrênica do Bob Reynolds, né? O Sentry é o arquétipo do herói. E o Void é o arquétipo do vilão, né? Vilão e herói, vivendo na mesma pessoa. Sentry e Void são como se fosse a representação de yin yang dos quadrinhos de super-heróis. Ele é o bem e o mal ao mesmo tempo. Então a maioria das histórias do Bob, do Sentry, né? São uma luta dele contra ele mesmo. Isso é simbólico pra caramba e é muito bacana. E é um dos motivos que eu adoro esse personagem. Só que esse arco do Void se libertando, dando um couro em todos os heróis da Terra, enquanto o Sentry tenta conter ele, já foi usado em muitas histórias. Mas muitas mesmo, ok? Esse plot estava começando a ficar repetitivo, sabe? Então a ideia do Bob conseguir unir o Sentry e o Void junto com ele na mesma personalidade foi uma inovação, foi uma ideia criativa. Eu curti pra caramba, achei animal, porra, vai ficar mais punk ainda, né? Só que ao mesmo tempo essa ideia deixou o Sentry ainda mais poderoso do que ele já era. Então agora imagina Sentry, Void e Bob fundidos, entende? Agora ele não tem mais nenhuma personalidade tentando lutar contra ele mesmo internamente, ele não tá mais lutando. Não tem mais nada aquela guerra de uma personalidade tentando enfraquecer a outra, como geralmente isso acontece. Então, cara, na boa, pode jogar todos os Vingadores aí no pacote que não são nada perto dele. Acabou, ele passa o rodo em qualquer um. Aí eu te pergunto, como que algum vilão vai dar trabalho pra um cara desse? Como? Resposta, não vai. Esse Sentry fundido com o Void, pô, ele tava tão poderoso que só a presença dele, né? Tipo, a mera presença, ok, dele, tá fazendo a realidade endoidar, a realidade. Vocês têm noção do que é alterar a realidade na presença? Parecer e alterar a realidade, curvar tudo. Ele começou a fazer aparecer outros vilões do nada, pipocava. É muito poder. Ele abriu um rasgo no espaço-tempo entre a zona negativa e o Cancerverso. O Cancerverso é aquele universo lá onde a morte não existe, ninguém consegue morrer. Te decapita, tu fica com a cabeça de um lado e o corpo mexendo do outro, ninguém morre, entende? E detalhe, ok? Ele tinha poder pra destruir o Cancerverso inteiro. Aí de novo eu te pergunto, como é que você cria um vilão, uma ameaça, numa mega saga, por exemplo, tendo um personagem desse protegendo a Terra? Pô, o escritor lá fala assim, não, tô fora, deixa aí, vamos ficar sem saga mesmo. Então sim, pra você fazer isso, você tem 4 opções. 1, a ameaça aparece e o Sentry chuta a bunda dela. 2, a ameaça tem que ser uma entidade do nível do Sentry pra dar alguma briga, entende? 3, pro escritor dar destaque pra outros personagens, ele tem que dar uma desculpa pro Sentry ser inútil, né? Geralmente usa o fato dele ser agorafóbico e esquizofrênico pra justificar isso. Foi assim que justificaram, né? Ele não ter feito nada de relevante na Guerra Civil. E também justificaram ele ter ficado 29 horas seguidas, igual a estátua, né? Parada em frente à porta da casa dele, enquanto o Hulk descia o cacete nos outros heróis da Marvel em World War Hulk. Ele tava lá, parado, não fazia nada. Se não for nenhuma dessas opções, a única saída é a 4ª opção que eu vou falar agora. Matar o Sentry. Acabou, mata o Sentry. Mas Peter, o Sentry não é imortal? Sim, o Sentry é imortal. Você pode tentar destruir o corpo dele, que ele volta do nada, átomo por átomo, ok? O corpo dele é só uma casca, ele é uma entidade mesmo, ok? A realidade se reescreve para poder justificar a existência do Sentry. Você pode até tentar apagar ele da linha do tempo, volta, mata ele bebê, não tem jeito, entende? Pode tentar fazer o que você quiser, que não tem como matar ele, ponto.
Você até consegue destruir o corpo dele enquanto o Bob Reynolds estiver dentro do Sentry ou do Void nerfando eles, né? Porque a força deles varia de acordo com a vontade do Bob. Essa é a grande fraqueza do Sentry ou do Void, né? Seria o Bob Reynolds, o lado humano deles. Eles não existem, né? Eles são construtos da mente do Bob. O Bob pensa e eles aparecem. Depende da força de vontade dele. É por isso que no final de World War Hulk, a HQ deixa claro que o Bob estava tentando perder. Ele até agradece ao Banner no final, né? Então, tipo, muita gente fala, não, o Hulk lutando com o Sentry perdeu. Ele quis perder aquela luta, ok, galera? Presta muita atenção, esse cara não dá pra bater nesse cara. A mesma coisa acontece no final de O Cerco. Ali no final, o Bob estava enfraquecendo o Void, cortando a transformação. Ele estava literalmente tentando morrer ali. Ele não estava feliz com o que ele era, entende? Mas não adianta, ele sempre volta por causa da imortalidade. E por isso que ele tá sempre gerando problema nos grandes arcos, né? Porque ele obriga os escritores a terem que inventar uma desculpa para a situação não ser sobre ele. Assim como tiveram que inventar uma desculpa para não poderem matar ele de uma vez por todas. Em King in Black, né, a saga lá do Knu, o escritor Donny Cates, ele simplesmente ignorou que o Sentry estava fundido com o Bob e com o Void. O cara literal ignorou o Sentry vermelho. E sem nenhuma explicação, colocou lá o Sentry amarelo, nerfado, esquizofrênico, agorafóbico, sabe? Aquele Sentry cheio de medo de se soltar e acabar libertando o Void. Ele botou aquele Sentry lá. Esse foi o Sentry que lutou contra o Knu. O Cates ainda teve que inventar a desculpa de que o Void obedecia ao Knu, porque o Knu é conhecido como o deus do Void, né? Ele é o deus do vazio. O Cates pegou nomes, conceitos parecidos, né, entre o Void e o Knu ali, para dar uma justificativa de que o poder específico do Knu de controlar a escuridão fazia o Void ser controlado por ele. Ele deu essa desculpa. É o tipo de coisa que acontece quando você quer fazer uma mega saga, mas para você contar a tua história, você tem que dar um jeito de tirar o Sentry da jogada. Entende? Por esse motivo, volta e meia o Sentry ficava de molho na Marvel. Ele ia para longe, ficava sem aparecer um tempo. Mas dessa vez em King Black ele morreu sem retorno pela primeira vez. O espírito dele até aparece vendo a Terra, né? Mas a Valkyria diz que ele tinha que ir pro pós-vida. Não explicam nada sobre a imortalidade dele, o que é estranho, porque, tipo, a imortalidade é um dos principais poderes do Sentry, e, tipo, deixaram de lado. Seria tipo o Homem-Aranha pular de um prédio, se esbagaçar no chão e a história não explicar por que ele não soltou a teia. Você fala, porra, né, ué, não é isso que o Homem-Aranha faz? Solta a teia e balança pelos prédios? Então você vê que realmente ignoraram o máximo de elementos possíveis só pra fazer o Sentry sumir de vez. Bom, se fosse só isso, até tava ok. Só que a Marvel decidiu trazer de volta a revista do Sentry no final do ano passado, ok? Ué, Peter, então isso é bom, né? O Sentry voltou. Não. A revista do Sentry voltou. O Sentry não. Nessa história, vamos lá. 6 pessoas aleatórias ganham os poderes do Sentry do nada. Vamos por partes aqui, né? 1. É uma garota negra, uma jovem jornalista progressista e cadeirante. 2. É um indiano mutante entregador de iFood que sofre preconceito por causa do nariz dele e dos pés mutantes. 3. É um asiático LGBT que é ilusionista. 4. É uma trabalhadora latina gordinha, né, mãe de 3 filhos. 5. É uma mulher empoderada que passou a usar a super velocidade do Sentry para fazer jornada dupla de trabalho, se é possível. 6. Um hétero branco. Agora vem a pergunta de $1 milhão, ou 1 milhão de sóis, né, tanto faz. A pergunta mais difícil de todos os tempos. Adivinhe qual desses 6 o escritor colocou para ser o vilão, sociopata e assediador da história? Adivinha? Vai? O que vocês estão falando? Eu não preciso nem responder. O Ryan, que é o branco, saiu absorvendo a sangue frio todos os outros que ele encontrava. Aquela imagem escrachada de assassino de minorias. Cada vez que ele absorvia um deles, ele ficava mais poderoso, ganhava mais poderes do Sentry, do Sentinela. No final da história só sobra Mallory viva, né? A que tem paralisia cerebral e é cadeirante, né? Aquela falei. Mas mesmo com todos os outros 4 estando mortos, né? O espírito deles consegue se comunicar com a Mallory pela ligação que eles têm por compartilhar o mesmo plano espiritual. E aí eles conseguem reencarnar por um tempinho para lutarem juntos contra o Ryan. Essa é a grande mensagem da história, né? Os oprimidos usando todos os poderes da lacrada para formar a Liga Oprimida. E aí deram um belíssimo fecho nos machistas branco hétero escroto. Pode parecer piada, né? Pode parecer que eu tô fazendo piada. Mas é literalmente isso que acontece na HQ. No final, a Mallory vira a nova Sentry. Ela foi a última a ficar com os poderes do Sentry, né? Só mudou o nome pra Solaris. Mas ao invés da Mallory ter 2 personalidades, como tem o Bob, né, que é o Sentry, e o Void, ela na verdade tem aquele grupo minoria oprimida lá que pode reencarnar pra lutar junto com ela. Mas falando sério, galera, esse é o tipo de caso que eu citei naquele meu vídeo de resposta do Yask. Isso aqui é quando os lacrolas forçam a barra ao invés de trazerem representatividade, sabe? Ao invés de trazerem algo benéfico pra discussão. Na verdade, só estão gerando mais resistência, mais raiva do grande público. Porque, cara, isso não é inclusão. Isso é substituição, não é inclusão. Você não está incluindo, você está substituindo.
Toda vez que você tira, que você mata, sabe, um personagem consagrado, amado, em prol de colocar minorias pra substituírem ele, cara, você tá botando um grupo inteiro de pessoas que cresceu lendo ou assistindo aquele personagem, pessoas que têm, sim, um apreço emocional pelo personagem, né, ou que admiram aquela obra, e joga essas pessoas contra a minoria que vai entrar no lugar daquele personagem, da minoria que vai assumir o protagonismo da obra no lugar dele, e fazem isso distorcendo todos os conceitos da obra original. Isso quando não demonizam o personagem original. É uma questão de lógica, mas ainda assim os caras fazem porque gera polêmica. E polêmica vende, ok? Vende. Até por isso, às vezes, eu até fico na dúvida se vale ou não vale a pena eu chegar aqui no canal e falar sobre. Eu não sei, sabe? Porque muitas vezes eu fazer isso, acho que só vai dar mais audiência pra aquela coisa, né? E assim, galera, executivo de empresa grande, não quer nem saber o que estão falando. Ele não tá sabendo o que estão escrevendo de história. Você acha que ele sabe? Ele nem sabe que existe Century, né? Ele não quer saber qual assunto. Ele só quer saber de números. Show me the money. É o caso da série da Velma, por exemplo. Todo mundo sabe que aquela série é uma bosta. História ruim, nada a ver com a essência do que é Scooby-Doo. E ao invés de trazer representatividade, traz estereótipos preconceituosos, entende? Diálogos totalmente vergonha alheia. Isso não ajuda em nenhuma pauta social, é o oposto. Isso prejudica a pauta do racismo, por exemplo. Isso só serve pra botar mais lenha na fogueira. Cara, pode ver, isso tá botando lenha na fogueira, ponto, cara. Mas aí o engravatado vai olhar os números, porra, tá trending topic no Twitter, termo de pesquisa no Google Trends disparado, um monte de gente assistindo, né? Mesmo que a maioria só esteja assistindo pra falar mal e ver os absurdos que estão ali, ainda assim estão assistindo, entende? Resultado, o negócio fica popular e ganha a segunda temporada. Agora tá indo pra terceira. Essa é a sensação que eu tenho com esse negócio do centro, entende? Eu não sei se vale a pena falar disso, tentar fazer disso um trending. Até porque você vê que essa HQ é uma história bait total. Eles fazem esse tipo de HQ pra galera comprar na esperança do centro e voltar no final. Enquanto isso, né, durante as edições, é só um monte de pauta ideológica amontoada. Não tem nem história. Todas as cenas são pautas ideológicas jogadas de qualquer jeito no papel. Pra vocês terem uma ideia, nessa HQ, o ilusionista do Sentries tá fazendo um show no meio da Times Square e desperta os poderes quando um cara comete um crime de ódio do nada. Simplesmente aparece um macho escroto branco que atira nele do nada. O cara olhou pra ele e... Ah! É isso. Daí esse ilusionista LGBT ressuscita com os poderes de ressurreição do Sentry. E o date dele, né, o boyzinho que tava lá saindo com ele, que é um boy padrão, simplesmente surta. Porque acha que ele ressuscitou por ser um mutante. Daí começa a xingar ele de tudo quanto é nome do nada. Esse é o nível da parada, sabe? Todo o conteúdo da HQ é todo mundo sofrendo todo tipo de preconceito de machos brancos o tempo todo. Levando piada, tiro, perdendo o braço pros machos brancos. Enfim, nem a pior fanfic que você imaginaria sendo feita no Twitter seria assim. E a Marvel tá publicando isso, cara. É uma verdadeira demonização de uma etnia. E é totalmente intencional, eu vejo. E essas pautas nessa HQ são coisas completamente aleatórias, que não tem nada a ver com a trama principal da história. Tipo, do nada o escritor bota 3 páginas da Mallory esbarrando com refugiados. Do nada! Ela tá voando e esbarra com refugiados. Salva eles e fala que eles vão sofrer muito preconceito e pobreza. Tipo, cara, o que isso tem a ver com a história? Percebe? Que estão incluindo coisa ali que não precisava. Tá acima da história. O Jason Lu, o escritor, só jogou isso lá do nada, cara. Veio da cabeça dele, vou botar, acho que isso é bom. Ele deve estar dando um cheque numa listinha de pautas, né, que ele deve colocar aleatoriamente em cada página. Tipo, essa página tem que ter essa pauta, essa outra tem que ter essa outra aqui, entende? Ele não tá contando uma história, ele tá fazendo uma checklist de pautas ideológicas. Você vê claramente que as pautas ideológicas são mais importantes do que o fato de contar uma história coesa e que tem algum sentido. O cara só se importa com isso, não se importa com a história. Aliás, a história ali não existe, ok? Só existe pauta. Nenhum personagem tem um pingo de personalidade que não seja sofrer preconceito ou algum prejuízo de gênero ou raça. É isso. Ninguém tem personalidade. Tipo, é a lacrada mais genérica que você pode imaginar. E olha que a Rosalinda, ok? A Sentry Latina, é mãe de 3 filhos. Ela foi morta, virou espírito. E a história caga pros 3 filhos dela que ficaram por aí sem mãe, enquanto ela fica rindo por aí feliz por estar batendo no Sentry branco. Você vê que a parada não tem profundidade nem de uma tábua de passar roupa. O escritor sequer se dá o trabalho pra dar uma representatividade de verdade pra protagonista, sabe? Pra Mallory. Tipo, mostrar ela sendo badass na cadeira de rodas. Porque quando ela usa os poderes do Sentry, ela fica em pé, normal. Como se ela nem fosse cadeirante. Pô, que raio de empoderamento você dá pra um cadeirante assim? Aí eu te pergunto, por que fazer ela cadeirante se ela pode simplesmente não ser cadeirante na hora que ela quiser? Seria tipo o Demolidor enxergar pra lutar e poder enxergar na hora que quisesse enxergar. Ou seja, a parte legal do Demolidor não seria ele ser cego, seria o fato dele poder deixar de ser cego quando ele quisesse. Percebem que os caras erram na mão? Os caras não sabem, cara, eles estão perdidos. No mundo de super-heróis, isso é capacitismo. Porque não tem sentido narrativo nisso, que gerar representatividade, né? Pelo contrário, isso passa pro leitor a mensagem que, para ele ser um herói,
Ele teria que se livrar da deficiência física dele. É uma situação que apresenta para o leitor a deficiência física como uma limitação. Cara, isso é um erro narrativo tão básico. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô passando para vocês. Cometer um erro desse na Marvel, sabe, na editora que o Stan Lee já explicava isso 60 anos atrás, é brincadeira. Um exemplo de boa representatividade nesse sentido foi a Bárbara Gordon, né? Que depois de ficar na cadeira de rodas, ela deixou de ser a Batgirl e passou a ser Oráculo. E como Oráculo, ela continuou sendo badass, super inteligente. Era o crânio para todos os heróis na DC. Aí sim, e ela continuou porradeira, ok? Mesmo na cadeira de rodas, ela treinava, fazia atividades físicas, lutava artes marciais, descia o cacete de assassinos treinados. Isso aqui é representatividade sem capacitismo. Presta atenção, você pegou realmente um cadeirante pra meter o cacete em geral, porra, aí sim. Imagina a quantidade de cadeirante que vai se ver nele, na Bárbara Gordon, no caso, né? Isso é o que inspira as pessoas. Representatividade é, por exemplo, pegar o professor Xavier pra jogar no Mutant Academy 2 e encher o Ciclope de enxaqueca. Meter o carrinho cadeirada de roda giratória nele. Isso aqui sim, cara. Isso é representatividade. Porra, galera. Aí sim. Mas olha só que curioso, esses dois personagens que eu citei agora não usam cadeira de rodas nos quadrinhos há muito tempo. Xavier não usa cadeira de rodas há mais de 2 décadas, né? Enquanto a Batgirl não usa cadeira de rodas desde o reboot dos 952 em 2011. O que me faz pensar que a Marvel e DC não estão preocupados com esse tipo de representatividade. Eles não estão nem aí pra representatividade, não estão. Eles só querem gerar polêmica barata e causar substituindo personagens tradicionais. E ainda parecerem politicamente corretos. Oh, estamos fazendo o que todo mundo quer que a gente faça, estamos, né, muito bonitinhos. No mínimo, acho que dá pra dizer que eles estão dando, né, de mão beijada os personagens tradicionais, super bem estabelecidos, pros escritores, cara. Pros escritores, assim, medíocres, que só estão preocupados em dar um check em pautas do Twitter pra dar aquela rotada de virtude, entende? Pra pagar que tá contando algo moralmente superior, quando na verdade ele só tá contando uma história vazia, medíocre, apelando pra polêmica. E o bizarro é pensar que estão fazendo isso com o Sentry, cara. Um personagem com uma lore profunda, cheio de complexidade, cheio de uma lore psicológica, sabe, emocional. Um personagem que aborda doenças psicológicas nas histórias dele. O Sentry já tem uma temática psicológica forte que, porra, dá muito pano pra manga. Ele é um personagem que foi criado pra ser o arquétipo do herói e do vilão encarnado, sabe? É uma homenagem à sátira da Era de Prata, Era de Ouro, dos quadrinhos, né? As HQs dele faziam várias homenagens ao Superman pré-crise, com aquela doideira, né, de despertar poder aleatório, poder exagerar, sabe? Aquelas coisas de disparar foguete pelos dedinhos, né? Quem lê o Sentry quer ver um storytelling com todos esses elementos que eu tô falando pra vocês. É por isso que eu gostei dele, entende? A gente não quer ver uma lacrada genérica que mal dá pra ser chamada de história e que não tem absolutamente nada a ver com o Sentry ou com os temas dele. Nem a droga do Sentry tá lá na própria revista dele. Porra, na revista do Sentry não tem o Sentry, cara. Porra, esse é o tipo de substituição cagada que faz os nerdolas ficarem cada vez mais radicais contra esses absurdos. Aí fica, olha, nerdola reclama de tudo. Porra, como que não vai reclamar disso, cara? Bota a mão na tua consciência, cara. É só revista, é só Pixel. Não é, cara. Os caras gostam, os caras, eles têm afeição por essas histórias, por afeição por personagens. Eu aposto que se fizesse com o teu personagem que você tá reclamando, você deve gostar de algum, né? Vamos trocar o teu. Após você vai coçar a cabeça. Eu já vi no Twitter também, quando trocaram alguns aí. Não vou falar, né? Mas já vi, vocês fizeram, porra, escarcel do caraca, né? Os nerdolas passam do ponto às vezes, eu concordo, ok? Mas é inegável que existe um movimento destruindo obras e personagens da cultura pop e transformando eles em peões ideológicos, né? Uma coisa parecida aconteceu em She-Hulk. A Marvel demonizou o próprio público leitor. O público que fez a Marvel ser quem ela é. Demonizou a própria audiência, cagou em cima da cabeça de todos os personagens masculinos, inclusive do Hulk. Um dos personagens com os maiores fãs da cultura pop, e aí esvaziou todas as pautas possíveis com argumentos sem pé nem cabeça e generalizações absurdas, tipo, totalmente random, né? Isso não ajudou em nenhuma pauta que tentou ser abordada ali, só prejudicou. Desafio você a me dizer, assistindo She-Hulk, o que ajudou a despertar de conscientização de pauta ali? Zero, cara. Você só botou lenha na fogueira, só fez com que algumas pessoas tivessem raiva do que estava sendo dito ali, não ajudou nada, não trouxe ninguém pra essa causa. Zero. Ao contrário, você afastou, e você afasta quando você faz isso. Lacração afasta, não traz. Essa guerra ideológica é péssimo pro teu lado. Você que é totalmente contra nerdolas, você tinha que ficar a favor dos nerdolas. Eles estão querendo salvar, inclusive, as pautas sociais. Isso acaba extremizando a galera. Você não tá transmitindo ideias ou mudando o pensamento de ninguém assim. Você só tá criando mais resistência contra a cultura woke. A galera tá cansada já disso, porra. Falando por mim, ok? Eu quero pelo menos poder pegar uma HQ do meu personagem favorito, pegar uma HQ do Sentry e ler sobre a droga do Sentry. Porra, quero ler sobre o Sentry. Peguei, comprei do Sentry. Cadê? Cadê o Sentry aqui? Porra, não tô vendo. E aí?
Cara, é pra isso que eu compro uma revista do Centre, pra ler sobre o Centre. Nem isso eu posso mais. Não, agora você não lê mais sobre Centre. Centre, ser macho, branco, escroto. A revista do Centre agora é sobre a Liga Oprimida. Acha lindo e cheiroso. Galera, me ajuda. Eu entendo perfeitamente o cara que já tá cansado de coisas desse tipo. Porra, eu tô, cara. O cara que tá cansado, porra, o cara tem que esbravejar, tem que gritar. Você quando tá com raiva de alguma coisa, pô, você grita pra caraca nos comentários, você xinga. Por quê? Porque só assim você vai conseguir botar pra fora o que você tá sentindo, cara. Você não vai virar e falar assim, não concordo. Você não vai falar isso, cara, não vai. E os caras tão de saco cheio, cara. Tão de saco cheio. E é aqui que vem a pegadinha. Porque eu acho que a gente também não pode cair na armadilha de querer boicotar a liberdade criativa de qualquer obra, achando que tudo vai ser pura lacração. Percebe isso? Aí tem a pegadinha pro outro lado. O caso do Yasuke em Assassin's Creed Shadows foi um exemplo. Pode ser que o jogo saia completamente lacrador, que seja sem história e com diálogos ruins? Pode. Mas você tem que esperar o jogo sair pra saber se é ou não. Porra, galera. E cara, sem querer ser o chato que vai puxar esse assunto de novo, né? Eu só queria comentar que eu vi alguns vídeos, né? Vi algumas reações, vi alguns comentários dos nerdolas na internet, né? Alguns me decepcionaram bastante, inclusive. Me comprovou um pouquinho do que eu tava pensando, né? Que a galera tá ficando tão extremista que já virou uma questão de dissonância cognitiva mesmo, sabe? Porque tem casos que não é opinião. Tem casos que você tenta mostrar um fato, mas a pessoa não absorve aquele fato porque ela já tem crenças enraizadas ali, embarreirando aquela informação. Não vai passar, a informação não chega. Chatei um pouquinho ver que teve uma galera que ficou me xingando, sabe? Uma galera que nem tentou entender o que eu tava falando. Ficou distorcendo as minhas falas direto. Galera que só reagiu, só rindo, debochando. Aquele tipo de react que funciona pra própria bolha, né? Mas até por isso, eu tenho que falar, eu gostei da postura do Wagner, do Tragicômio. Ele falou, pô, o Peter embasou bem os argumentos dele. É a opinião dele, mas eu discordo nesses pontos aqui. Perfeito. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. E é isso, cara. É assim que tem que ser. Só discordância de ideias, entende? É isso, cara. Inclusive, uma das coisas que ele citou, né, sobre os pronomes na bio dos escritores e sobre ter gente na produção sendo lacrola, cara, em nenhum momento eu discordei disso no meu vídeo. Foi o oposto, ok? E olha que eu vi gente falando, o Peter passou pano pra Sweet Baby Inc. Pra você ver como é que a galera tá realmente com aquela crença ali e nem tá querendo entender o que eu tô falando, cara. Os caras vão pro outro caminho. Eles inventam coisa e vai espalhando. Um falou, os caras estão tão tendenciosos a acreditar que eu sou vilão que funciona, cara. O Peter falou, pô. Peter falou, é lógico que ele falou, eu sei disso. E começa a espalhar. E vira verdade, cara. E não dá, cara, não dá. Eu teria que fazer vários e vários vídeos desmentindo tudo isso. Porra, não dá. Aí cansa, né? O que eu disse foi que hoje em dia a empresa de produção cultural, de entretenimento, a empresa de audiovisual, de notícia, que não tem a maioria desse staff da equipe sendo lacrola, pô, é raridade. Tô errado? Qual que é a empresa hoje, cultura pop, que a equipe, a maioria não é assim, cara? A arte, sabe, a área artística tá tomada de lacrola, cara. Isso tá em todo lugar, ok? Galera, desculpa esses termos aí se agride alguém, mas é o que tá vindo na minha cabeça, ok? A mesma coisa acontece com o jornalismo, né? Você vai numa faculdade de jornalismo e lá dentro, cara, pô, vou botar um número aqui, tá? 99% é lacrola. Tanto alunos como professores. Cara, não dá. É só você ver os comentários dos caras. É raro tu encontrar um cara nerdola ali dentro. Então, cara, grande mídia tá tomada. Não tem jeito. A sociedade mudou e quem pegou o microfone foram eles, os lacrolas. Então, óbvio, né, que uma empresa como a Sweet Baby Inc., né, que tem a prática de aterrorizar o time de marketing das empresas para coagir eles a inserirem diversidade nos projetos, tem que ser criticada. Esse tipo de prática tem que ser denunciada mesmo, ok? Mas eu acho errado quando você direciona isso para projetos, ainda mais para projetos que nem saíram ainda, que não tem nada oficial, nem vazamento concreto, nem nada do tipo que comprova o envolvimento da Sweet Baby Inc. Então já estão se criando vários mitos, fakes, neuras, que, pô, estão vindo antes da informação real pra quê? Pra fazer um boicote gigantesco de um jogo que nem sequer saiu ainda. Não tinha nem gameplay do jogo, já tava todo mundo surtando. E olha que gameplay só agora há pouco, né? Eu vi agora há pouco gameplay e o game parece incrível. Várias novas mecânicas de stealth lá, porra. O Yasuke todo bruiser lá, atravessando cenários quebráveis. Toda vez que você executa um personagem histórico, o game faz um fatality, né? Teu ali, pô, maneiro demais. Então, uma obra de arte parada, ok? E esse é o ponto. Avalie a obra pela obra, ok? Não avalie a obra porque tá fora da obra. Ah, Pedro, mas o que tá fora da obra vai colocar coisa dentro. Beleza, então espera colocar, entende? É como eu falei no vídeo de resposta do Yasuke. Pode ter lacração com ou sem Sweet Baby Inc. Pode ser. Por exemplo, não tem Sweet Baby Inc. nessa HQ do Centre. E olha o que saiu. Entende? Pô, você acha que só existe lacração onde tem Sweet Baby Inc.? E um ponto que até o Wagner contestou foi sobre representatividade ser algo bom ou ruim. Cara, eu genuinamente acho que a representatividade não é só bom, como é importante, desde que seja bem escrita e equilibrada. Eu acho importante.
E se você pegar o contexto do escritor sênior de Assassin's Creed Shadows, falando sobre isso, inclusive na época do filme do Pantera Negra de 2018, cara, ele tá completamente certo. Em 2018 já tinham 17 filmes do CM, 17. E todos eles eram filmes protagonizados por homens brancos. E Pantera Negra tinha sido, pô, um sucesso estrondoso, né? Molecada Negra tava lá se sentindo representado pela primeira vez por um super-herói. A repercussão do filme, sabe, a reação dos make-a-trash, pô, foi bonito pra caramba, galera. Não tem como não dizer que o cara tava errado por querer representatividade numa época em que ela era escassa, que a representatividade era escassa. Representatividade tem que ser feita. Eu só acho que você tem que fazer isso tendo a base correta, que é construindo uma boa história. Se tiver essa base, se você for fazer um bom filme, né, uma boa HQ, um bom jogo que seja, cara, show de bola. Eu acho que tem que ter representatividade sim. Eu tô cagando, você tem she, her, them, they, não sei o que na sua bio, se você tem cabelo colorido, se você é comunista ou não. Eu não quero saber isso. Só faz uma história boa que não seja propaganda ideológica, só isso, cara. E seca a tua ideologia, tranquilo isso. Aliás, o meu escritor de quadrinhos favorito, inclusive, né, que na visão de muitos é o melhor escritor de quadrinhos de todos os tempos, é o Alan Moore. E ele é comunista declarado, pô, comunistaço, ok? Só que as histórias dele não são unidimensionais. Você vê múltiplas camadas de crítica, críticas reais, profundas, diversas perspectivas diferentes. Pô, o cara tem uma criatividade e uma humanidade absurdas pra entender como é que as pessoas pensam e agem. Não é à toa que o Alan Moore escreveu Rorschach em Watchmen. Um personagem que na visão dele, tipo, é repulsivo. Tem ideias que ele abomina. Mas muita gente lê o Watchmen vendo o Rorschach como herói e protagonista da HQ. Como é que pode isso? Como que pode pessoas diferentes lerem a mesma história e terem diferentes interpretações dessa história? Simples. A história é bem escrita e multidimensional. Esse é o segredo, cara. Esses dois elementos estavam em X-Men 97 também. Foi uma história bem escrita e multidimensional. Tanto que ninguém ficou tentando boicotar por lacração ou coisa do tipo. E eu acho que esse é o ponto de chave da discussão. A gente quer ver um material que seja bom. Só que não tem material que vai ser bom quando a propaganda ideológica é mais importante do que a própria história. Quem faz esse tipo de escrita escreve mal, cara. Não sabe. Ele não entende nada da história, entende de pauta. E nem de pauta entende, que tá prejudicando. E essa é a minha visão sobre Assassin's Creed Shadows até agora. Por enquanto, a protagonista assassina do jogo é japonesa nativa, então representatividade nativa tem, né? Não tem como você falar que não era pro Yasuke estar lá, ou que ele distorce da ambientação do período, como eu vi gente falando, inclusive, por aí, tá? Porque o Yasuke realmente estava lá. Como que o cara teve lá e não era pra estar lá? Tipo, what the fuck? Ele é de fato um personagem da história do Japão no período Sengoku. Logo depois do período Kongoku, né? Enfim, cara, ele era muito próximo do Oda Nobunaga, né? Então ele tá, assim, numa posição perfeita pra gente ver o desenvolvimento da trama do Oda Nobunaga como vilão, que a gente vai ver sob a perspectiva dele. E ele não é um personagem, sabe, que tem toda a história de vida dele documentada, sabe? Não tem como você fazer uma história original distorcendo a história real de algum samurai que foi relevante, conhecido e que teve a vida inteira dele documentada. Isso sim que seria desrespeitoso. A galera diz que Yasuke Samurai é ficção, beleza. Mas Assassin's Creed é ficção também, pô. O fato do Yasuke não ter sido relevante ou ter tido muito da história dele documentada é o que faz dele um personagem perfeito para ser adaptado com originalidade em Assassin's Creed Shadows. Então esse argumento de acurar essa história que é tão fraco, ainda estão piorando, criando várias fake news para sustentar ele. Os caras compartilham as mesmas fake news e ainda me marcam. Olha aí o Peter, ele lacrou lá. O Ubisoft bloqueou o historiador japonês da Universidade de Tóquio só porque ele disse que o Yasuke não foi samurai. Responde aí, seu imbecil lacrador enrustido. Imagina o quão inteligente a pessoa tem que ser para acreditar que essa conta fake, que era a conta de um gamer americano random, na verdade é a conta de um historiador japonês, cara. Putz, cara. E os caras ainda exigem que eu argumente com um cara que faz uma coisa dessa no Twitter. Vai lá, Peter, você tá amarelando. Tá amarelando. Pô, galera. Primeiro que o cara que postou isso, cara, tipo, é realmente um imbecil, cara. Tem até pena do cara. E o cara, tipo, é o tipo do cara que posta, não chega porcaria nenhuma e todo mundo... Maravilhoso, né? Porra, o cara que tirou o print, virou historiador, logo depois do trailer de Assassin's Creed Shadows, sabe? Se formou em acuracidade histórica do Yasuke pelo Twitter. E o cara tá usando esse argumento. Detalhe que realmente buscaram as credenciais dele, cara. E é tudo fake, ok? Ele é só um cara aleatório xingando a staff do game de pedo, né? De pedo, lá no Twitter. E até hoje tá brigando por causa do Yasuke. Aí o cara virou piada até entre os japoneses fluentes na língua japonesa, porque toda vez que ele digitava em japonês, ele cometia erros de tradução comuns que o Google Tradutor comete e que seriam impossíveis de serem cometidos por alguém fluente. Ele tava indubitavelmente usando o Google Tradutor, que é tipo, certo que ele tava usando. Fácil, ok?
Depois de todo mundo perceber que ele era uma farsa, pô, ele foi lá e trancou o perfil. Ah lá, a Ubisoft me bloqueou. Aí o cara pegou o print. E agora, Peter? E agora, hein, cara? O que você vai fazer? KKK, seu lacrole enrustido. Meu amigo, cara, espero que esse vídeo aqui... Pega esse corte, responde o maluco lá que ficou falando que eu não respondo ele, ok? Porque tu usa fake, brother, entende? Você usa fake. Que eu não vou... Ok, cara, você se vira aí com as suas patotas aí. Mas eu te pergunto, que credibilidade tem pessoa que compartilha esse tipo de notícia? Você que segue esse cara, você que segue pessoas assim, que credibilidade você dá pra uma pessoa que vai espalhando esse tipo de notícia pra todo mundo, pra inflamar vocês, pra chegar o Peter Lacrola, Peter Lacrola. Cara, você sempre se deixa enganar por telefone sem fio, cara. Você tá fazendo isso, se você foi na dele, você vai se enganar por telefone sem fio. E ele vai continuar fazendo, cara. Ele vai continuar pegando print fake, qualquer coisinha surgiu, ele vai pegar sem verificar. É uma coisa tão fácil, ok? Tão fácil. Eu já vi gente no próprio post dele falando, pô, cara, tu não viu. É uma imagem, é uma citação fake aí, cara, esse perfil é fake. Os caras falando e o cara não viu, entende? É com isso que os nerdolas têm que tomar cuidado. Porque é compartilhando esse tipo de notícia fake pra tentar sustentar argumento fraco que a gente perde credibilidade quando for tecer uma crítica real. Você que é nerdola raiz, você que tá sempre buscando a verdade, eu conheço muita gente boa pra caramba, que faz um bom trabalho pra mostrar o que é, o que não é, guerra ideológica e tal. Porra, os caras acabam levando culpa por quem não é, cara. Acabam levando carga, carga pesada, crítica por quem faz besteira. Como esse cara daí, por exemplo. Yasuke é mundialmente famoso, várias obras adaptam ele, sabe? Existia uma demanda pra ele protagonizar uma obra no mainstream. E como eu falei, cara, de quebra tem muita página em branco na história dele pra você poder contar uma história nova, original, do jeito que a franquia Assassin's Creed sempre fez. A ideia é muito boa. Tem ninguém sendo substituído. É uma obra original. Não tem ninguém sendo substituído. Então eu acho que seja errado a gente começar a boicotar a liberdade criativa das obras com base no perfil do Twitter de algumas das trocentas pessoas que participaram do desenvolvimento do projeto, saca? Ainda mais se a gente ainda nem viu o resultado do projeto ainda, cara. Até porque se a gente for por esse caminho, se a gente realmente for seguir por aí, eu quero de verdade entender o que vai determinar o que é lacração e o que não é lacração. Quando que uma obra vai poder ter um protagonista negro ou LGBT sem ser chamado de lacração? Nunca, né? Eu tenho absoluta certeza que se Django Livre, do Tarantino, tivesse saído nos dias de hoje, ok? Ia ser chamado de lacração. 100% de certeza. Eu tenho 100% de certeza, não tenho dúvida. Vocês entendem onde eu quero chegar? Eu não acho que por esse caminho seja legal, ok? Da mesma forma que eu falo que esses escritores que colocam pauta ideológica em tudo atrapalham as pautas ideológicas, eu também digo que nerdola que, porra, vê a lacração onde não tem dessa forma, eu acho errado, cara. Eu acho que também atrapalha o outro lado, entende? E ao mesmo tempo eu acho que isso tira um pouquinho da credibilidade da gente, que é nerdola, porque se tudo é lacração, meio que nada é, saca? Com que cara eu chego aqui pra falar de lacração na HQ do Sentry? Porra, se a gente transforma a lacração em qualquer coisa. Eu fico com que cara, Xixinha, com que cara eu fico, Xixinha? Qual cara, hein? Mas enfim, no vídeo de resposta que eu fiz lá do Yasuke, eu trouxe esses pontos, ok? Trouxe a minha opinião. Mas eu também trouxe alguns fatos, algumas informações falsas que estão sendo muito espalhadas, tanto no Brasil quanto lá na gringa, ok? E também o fato de que esse movimento vai ser lembrado de alguma forma negativa por dois motivos. O pessoal tava criticando de forma muito desproporcional. Tem pouco motivo pra muita raiva da galera. E todo mundo que tá vendo isso de fora vai puxar o lance do 2 pesos, 2 medidas, porque em outras situações inversas, o mesmo pessoal não reagiu com esse ultraje todo. E 2, a galera racista de verdade, ok? Puxou o bonde desse movimento, espalhou narrativas, textos, imagens, xingamentos, piadas pra caramba, né? E eles não têm mais nenhuma vergonha de aparecer e fazer isso. Quando eu falei que eu senti que o racismo estava aumentando, eu me referi aos últimos anos. Eu falo de uns 4 anos pra cá, porque há 4 anos, cara, parecia que os racistas estavam com medo de serem racistas na internet. Eles perderam esse medo. Tá cada vez mais comum, cada vez mais exposto. E em parte, galera, isso também é culpa dos próprios lacrolas que banalizam tanto a discussão. Chamaram tantos outros istas, né, por qualquer coisa, todo mundo virou algum ista a troco de nada. Então agora ninguém mais é. Não tem mais peso essa palavra. Se um cara vai no Twitter e chama você de ista, tu vai falar, porra, um abraço, hein, cara. É o famoso esvaziamento de pauta. É isso. Eu não queria que os nerdolas fizessem essa mesma coisa, sabe, cometessem o mesmo erro. E ao mesmo tempo eu acho que a gente deveria se importar com o racismo como uma pauta humana. Racismo não é pauta de lacrola, cuidado com isso. Não é pauta de esquerda, racismo é uma pauta humana. Tem gente que quer assumir essa pauta, tipo, essa pauta é só da gente, né? Os outros não, os outros são contra. Tipo, de um lado só tem racismo, do nosso lado é só quem defende racismo. Isso é uma coisa muito horrível, cara. Isso pra mim é um caos, isso é um mau caratismo, assim, tipo, pleno, absurdo, é a maldade pura que existe no ser humano.
Eu defendo racismo porque eu sou desse lado, você não, porque você é desse lado, você não defende, entende? Então, racismo é uma pauta humana. Todo mundo tem que defender, entende? Eu queria que a gente se importasse com o racismo da mesma forma que a gente gostaria que todo mundo tratasse pedo como uma pauta humana. Uma pauta que não é ideológica, é uma pauta humana, entende? Uma luta humana. Que a gente viu como foi quando os lacrosse quiseram boicotar Sound of Freedom. Estão lembrados desse movimento? O público geral viu isso. Ficou aquela impressão de movimento desproporcional dos lacrolas para tentarem cancelar ou deslegitimizar a pauta humana. A gente viu os caras fazerem isso. Todo mundo teve o mesmo pensamento de estranhar qual seria o motivo do porquê quererem tanto boicotar um filme que denunciava pedo. Eu cagava se aquele filme era... Ah, estão mentindo no filme. Caguei, cara. Pra mim denunciava uma causa, entende? Assim como a gente estranhou também quando os lacrolas e a mídia defenderam com unhas e dentes filmes esquisitíssimos como Cuties. Então eu acho que a gente não pode fazer igual. A gente tem que entender quais são as pautas humanas e denunciar o que tem que ser denunciado. Acho que a gente tem que escolher melhor as nossas brigas pra gente não perder a razão, pra gente não ser associado indiretamente com movimentos errados, entende? Aliás, falando sobre isso, ok? Eu vi alguns comentários usando argumentos do tipo: ah, isso que o PT falou, eu mesmo que dizer que só porque o Bigodinho gostava de arte, então quem gostar de arte é nazi. A pessoa que usa uma falácia dessa não consegue entender que ela acabou de citar 3 elementos sem nenhuma correlação. É totalmente diferente participar de uma mesma causa, de um mesmo movimento. Para exemplificar a situação do Yasky, né, seria como você ir, por exemplo, num protesto, numa passeata, e milhares lá no meio da passeata hastearem uma bandeira com o símbolo do bigodinho, né? Aquele símbolo lá do budismo invertido. Cara, se isso acontecer, já era, automaticamente virou uma passeata nazi. Eles podem ser minoria, mas ainda são milhares, aí acabou a conversa. É assim que aquilo vai ser visto, é assim que aquele dia vai ser lembrado. Você pode ter ido lá por um motivo que você considera válido, beleza, né? Por uma opinião sua, uma visão sua. Mas quando isso vira um movimento errado, não tem como fazer parte, não tem como fazer vista grossa. Você tem que denunciar, cara, entende? Ah, Pedro, mas eu tô no movimento porque eu acho correto, beleza, mas... E se ele começou a ser contaminado, entende? Você tem que denunciar. Você tem que fazer sua parte para você se distanciar desse vírus dentro do teu próprio movimento. Vocês estão entendendo essa analogia que eu tô trazendo? É por isso que é importante você denunciar racismo ou outras pautas humanas para não deixar qualquer tipo de preconceito ou sujeira se misturar no teu meio. No teu meio. Você cria conteúdo? Também defende essas pautas humanas. Cara, isso vai, na boa, te colocar em outro patamar. Enfim, né? Quanto aos outros pontos desse debate aqui, acho que eu já esclareci a forma como eu tô vendo as coisas. Eu me vejo como um nerdola, de verdade, como um nerd fã de cultura pop. E realmente eu tô vendo o trabalho de quem tá exigindo melhores histórias, exigindo que a cultura pop não vire pura propaganda ideológica. É sim um trabalho justo. É um trabalho importante para a indústria do entretenimento. Porque nos últimos anos a qualidade virou o fator menos importante dos filmes, das séries, dos jogos, das HQs. A gente tem visto grandes escritores, cara, tipo, grandes diretores falando sobre isso. Né? George R. R. Martin, Tarantino. A ideologia se tornou mais importante do que a arte em si. Isso tá errado. A gente está vendo a arte morrendo em prol de ideologia e politicagem. Franquias inteiras sendo destruídas. E vocês estão vendo que até o debate público virou isso. Tudo virou briga política. E isso vem dos dois lados. Parece que está todo mundo cagando para as qualidades reais das obras. A arte está morrendo em prol das ideologias políticas. E é justamente por isso que o Enerd vai dar mais um passo para contribuir para a arte, para a indústria do entretenimento, né? Se preocupando em produzir boas histórias e conteúdo nerdístico raiz. Ah, Pedro, como assim? Não entendi. Calma, Mequetrefe, né? Daqui a um tempo você vai entender, mas por enquanto, tudo que eu posso dizer é novidades em breve. Ok, o vídeo foi longo, né? Tô vendo aqui, mas eu falei tudo que eu tinha pra falar, né? Botei pra fora aqui o que geralmente eu não costumo falar, mas acho que de vez em quando eu tenho que vir aqui me posicionar, mostrar o que eu considero correto, ok? Coloca o seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso, ok? Mas sempre sem agredir ninguém, cara. Faz isso, seja você uma pessoa educada, fora dessas bolhas extremistas, cara. É isso que eu sinto muito orgulho quando vejo esse tipo de comentário aqui embaixo. Obrigado de coração, galera. Tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!